Tiradentes e a Inconfidência Mineira. A queda da produção mineradora de ouro na segunda metade do século XVIII dificultou o pagamento dos pesados tributos que a metrópole cobrava da colônia. Julgando que os mineiros estivessem sonegando os impostos devidos, o governo português usava da violência da derrama para obrigar a população da capitania das Minas a entregar parte dos seus bens para pagar as dívidas. O descontentamento dos colonos era ainda agravado pelos altos preços cobrados por mercadorias importadas, como tecidos e produtos manufaturados, proibidos de serem fabricados na colônia. Além disso, as autoridades portuguesas exerciam severo controle sobre a divulgação de ideias, proibindo a impressão de jornais e livros. Nesse contexto, um grupo de colonos começou então a se reunir secretamente em Vila Rica, para conspirar contra o governo português e preparar uma insurreição. A maior parte pertencia à alta sociedade mineira, e alguns eram recém-chegados da Europa, onde haviam tido contato com as ideias revolucionárias iluministas. Entre os mais ativos desse grupo, destacavam-se os poetas Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, bem como o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, um dos poucos participantes de origem modesta e responsável pela divulgação do movimento para o povo. Os rebeldes reivindicavam um governo republicano, tomando a Constituição dos Estados Unidos como modelo. Defendiam a transformação de São João del Rei, grande produtora de alimentos e gado, na capital do novo país, a obrigatoriedade do serviço militar e o apoio à industrialização. Nada ficou definido quanto à escravidão, pois a maioria dos conjurados possuía terras e muitos escravos. Além disso, não havia intenção de libertar todo o Brasil, mas apenas a região das Minas e do Rio de Janeiro. O movimento conseguiu apenas manifestações de simpatia, não obtendo um apoio efetivo da sociedade. No início de 1789, a iminência de uma derrama em Vila Rica acelerou a eclosão da revolta. Estimava-se que, naquele ano, Minas devia perto de 538 arrobas de ouro, algo próximo a 8 toneladas. Os líderes do movimento decidiram que, quando tivesse início a cobrança, prenderiam um novo governador da região, o Visconde de Barbacena, com o apoio da população revoltada. Tiradentes deveria ir ao Rio de Janeiro para divulgar o movimento e obter apoio, armas e munições. A rebelião em Vila Rica, no entanto, não aconteceu, porque foi denunciada por alguns de seus participantes, como Joaquim Silvério dos Reis, em troca do perdão de suas dívidas pessoais. O Visconde de Barbacena suspendeu a derrama e determinou a prisão dos conspiradores. Mesmo negando a participação na conspiração, os demais envolvidos foram condenados em 1792 ao desterro, ou seja, foram exilados nas colônias portuguesas da África e proibidos de retornar. Apenas Tiradentes assumiu integralmente a responsabilidade pela revolta e foi condenado à morte. Enforcado em 21 de abril de 1792, no campo de São Domingos, no Rio de Janeiro, teve seu corpo esquartejado e seus membros distribuídos pelas cidades onde estivera buscando apoio. Sua cabeça foi exposta publicamente em Vila Rica a fim de intimidar possíveis conspiradores e evitar novas rebeliões. Tiradentes, mito ou herói? O dia 21 de abril é feriado no Brasil porque se comemora o dia de Tiradentes. A data remete ao dia da morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, o que ocorreu em 21 de abril de 1792. Joaquim José foi um dos líderes da Conjuração Mineira. Era conhecido pelo apelido Tiradentes, e é considerado por muitos como um herói nacional. Mas de onde vem essa ideia do heroísmo de Tiradentes? De todos os participantes da Conjuração Mineira, Tiradentes foi o único executado. Era o participante mais atuante por ser militar, ou seja, devia obediência à coroa. A penalidade foi mais cruel. Depois de 3 anos preso, o alferes, no dia 21 de abril de 1792, foi enforcado, decapitado e esquartejado. Para que os súditos da coroa nunca se esquecessem da lição, a cabeça de Tiradentes foi encravada numa estaca exposta em praça pública em Vila Rica, e seus membros, espalhados pela estrada que levava ao Rio de Janeiro. Com o tempo, sobretudo após a independência, sua imagem passou a ser usada como símbolo de luta pela liberdade no Brasil, tanto na fase imperial quanto na fase republicana. Na fase republicana,
Essa construção simbólica foi necessária para dar credibilidade à República, já que todo o processo de implantação da mesma foi desprovido de qualquer apoio popular, abrindo aí uma lacuna. Para o historiador José Murilo de Carvalho, autor de A Formação das Almas, Rio de Janeiro, Companhia das Letras, primeira edição, 1990, para consolidar-se como governo, a República precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado monarquista, incorporar distintas vertentes do republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como herói republicano radical, mas sim como herói cívico-religioso, como mártir, integrador, portador da imagem do povo inteiro, alguém que fosse um líder, mas de características também submissas, como exemplo ao povo. Sob esse aspecto, Tiradentes pode ser visto como uma das mais importantes figuras que tiveram sua representação manipulada a fim de fortalecer a nossa república. Sendo representado sob a figura de um mártir quase messiânico, Tiradentes é colocado como formador de um ideal patriota em que a nação se colocava antes da própria vida. Portanto, nos últimos anos, essa ideia de mito vem sendo desconstruída por alguns historiadores. Há um retorno na documentação, valorizando a busca de uma nova leitura, dando ênfase aos aspectos não tratados em fontes anteriores, e essas fontes têm muito a nos revelar.